Eu preciso recolher imposto de renda nas minhas vendas de criptoativos? É isso que nós vamos falar nesse vídeo, então se você quiser saber como apurar o ganho de capital nas alienações de criptoativos, fique nesse vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Elcio Guiotto, esse é meu canal do YouTube e trago aqui para vocês semanalmente, toda terça e sexta-feira, às 13 horas, um novo vídeo no canal sobre empreendedorismo tributário, apurações tributárias, recuperações de créditos tributários e tudo que envolve a consultoria tributária de maneira geral. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e recomende o meu canal para outros profissionais e outros empresários para que eles tenham acesso a essa informação, porque hoje no Brasil a gente sabe que a tributação e a carga tributária é um dos pontos principais aí para todas as pessoas físicas e jurídicas. Então hoje nós vamos falar sobre como apurar o ganho de capital nas vendas de criptoativos. Então, em que pese não termos uma grande regulamentação desse caso, nós temos aí a Receita com o entendimento de que as alienações de criptoativos estão sujeitas à apuração do ganho de capital, ou seja, as regras para operações de ganho de capital se aplicam às operações também de criptoativos. Nesse caso, nós temos aqui um pequeno benefício para os contribuintes, que é, nos casos de alienações até R$35 mil, nós temos a isenção do ganho de capital. Ou seja, se você comprou um Bitcoin, ou um Ethereum, ou qualquer outro altcoin, por exemplo, por R$10 mil e vendeu por R$34 mil, essa apuração, mesmo tendo um lucro considerável, ela está isenta do ganho de capital, porque a sua alienação foi inferior a R$35 mil. E aqui a gente tem um detalhe importante que são alienações até R$35 mil. Então muita gente confunde que é lucro até R$35 mil, mas não. Se você teve alienações acima de R$35 mil, com ganho, você tem que pagar o imposto de renda. Se você teve alienações inferiores a R$35 mil por mês, você está isento do imposto de renda, independentemente do seu ganho. E aqui tem um detalhe que é muito importante, que mesmo que você tenha feito uma alienação isenta do imposto, ou seja, vendi com lucro em valores inferiores a R$35 mil, eu preciso declarar isso para o imposto de renda. E como que eu declaro isso? Nós vamos ter que preencher um programa que chama GCAP, e é nesse programa que a gente coloca ali mensalmente as nossas operações sujeitas ao ganho de capital, da mesma forma que a gente faz na venda, por exemplo, de um veículo com lucro ou na venda de um bem imóvel com lucro. Vendi um apartamento, vendi uma casa com lucro, é o mesmo programinha que eu uso para apurar o ganho de capital nas operações com criptomoedas. Eu fiz uma operação com alienação acima de R$35 mil com lucro, eu preciso fazer a apuração do ganho de capital. E por que é importante eu entregar, inclusive nos casos em que eu tive isenção do imposto? Porque vamos imaginar que você tenha aí adquirido uma cripto por R$5 mil e tenha vendido ela por 30 mil. Ou seja, nessa primeira operação você teve um ganho de R$25 mil, esses R$25 mil são isentos. Vamos imaginar que você tenha feito essa mesma operação em 4 meses seguidos. Ou seja, no final do quarto mês você teve um lucro de R$100 mil. E esse dinheiro provavelmente vai estar na sua conta. Se você não preencher o programa do GCAP e entregar junto com a sua declaração do imposto de renda do ano seguinte, aqui um outro ponto importante é, o GCAP eu não entrego ele para a Receita. Eu simplesmente preencho e no ano posterior eu faço a importação desse arquivo para dentro da declaração e ele é transmitido de uma única vez. Mas voltando no exemplo, vamos imaginar que você teve aí um lucro de R$100 mil em 4 operações. Se você não fizer o preenchimento do GCAP, você não vai conseguir comprovar para a Receita que você teve um aumento patrimonial de R$100 mil. Ou seja, ela pode entender que você teve rendimentos não declarados ou uma eventual omissão de rendimentos, e pode te questionar aí sobre essa omissão de rendimento. Mesmo nos casos em que eu não tenho imposto a pagar, em função de ter aí alienações isentas do imposto de renda, eu tenho que fazer o preenchimento do GCAP para que eu consiga ter origem desses rendimentos isentos na minha declaração. Isso justifica o meu aumento patrimonial. Então a regra para pagamento do imposto nas vendas de criptoativos é simples. Se vocês seguirem o programa GCAP, e provavelmente a gente vai ter aqui vídeos com o preenchimento automático desse programa, você vai ver que não é complexo de fazer e essa é uma obrigação que você precisa preencher e entregar. E nos casos que você teve a apuração do imposto, ele deve ser recolhido pelo código 4600 com apuração mensal, que segue as mesmas regras das apurações de operações em bolsa de valores, por exemplo, swing trade, ou operações com fundo de investimento imobiliário. A gente sabe que nós já temos um vídeo desse no canal sobre como declarar os meus criptoativos. Então as obrigações que nós temos vinculadas às criptomoedas são
declarar em ficha de bens e direitos todos os meus ativos na posição de 31/12 do ano calendário e apurar os meus ganhos ou prejuízos nas operações de alienação, lembrando que se eventualmente eu gerei prejuízos nas operações, esses prejuízos eu não posso compensar com operações futuras. O último detalhe importante é, mesmo que eu não tenha tido ganho financeiro na operação, ou seja, que eu não tenha convertido a minha venda em reais, por exemplo, eu tenho lá comprado um criptoativo A e depois eu vendi esse criptoativo, mas na verdade eu comprei Bitcoin com esse ganho. Então eu tinha lá, nesse mesmo exemplo, 5.000 de Ethereum, por exemplo, eu tive uma alta valorização e consegui transformar esses 5.000 em 30. Mas ao invés de eu vender e receber em reais, ter o real ou o dólar na minha exchange, eu simplesmente usei esses 30.000 para comprar um Bitcoin. Sei lá, metade de um Bitcoin ou 0,3 de um Bitcoin. Mesmo nesse caso, eu tenho apuração de ganho de capital. A Receita já trouxe esse entendimento através de uma solução de consulta COSIT, se não me falha a memória, é a 214. Então, mesmo nesses casos onde eu não tenho entrada de recursos financeiros, eu tenho só trocas de moedas, nessa mesma situação, eu tenho apuração do ganho de capital. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Como apurar eventualmente os lucros nas operações com criptomoedas não é algo complexo, mas que precisa ser bem estruturado, precisa ter um controle muito efetivo dessas apurações para que vocês evitem aí futuros questionamentos fiscais. Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que compartilhe com outros profissionais para que essa informação chegue a mais pessoas, não esquecendo de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todas as terças e sextas nós temos vídeos novos no canal às 13 horas. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.